E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que a gente precisa para montar uma oficina mecânica. Primeiro, para a gente saber o que a gente precisa na nossa oficina, é preciso a gente saber qual área da mecânica a gente quer atuar. Existem diversas áreas da metalurgia, por exemplo, da manutenção industrial, existe a área da tornearia propriamente dita, da ferramentaria, e para cada área dessas tem um número de ferramentas, tem o tipo de ferramentas e máquinas mais adequado. Na verdade, se tu tem todas as ferramentas, pode atuar em qualquer área da mecânica. Mas no geral, para começar, a gente precisa saber qual é o nosso interesse inicial para ter um foco e também fazer o investimento da melhor maneira possível. Em primeiro lugar, então, eu vou conversar com vocês sobre manutenção industrial. Para trabalhar com manutenção industrial, o mecânico ele precisa basicamente de ferramentas manuais, ferramentas elétricas, ele precisa de uma boa bancada para trabalhar. Essa bancada ela tem que ter uma morsa, né? Muitos chamam de torno, mas o nome técnico correto é morsa, né? E esse mecânico ele também vai precisar de, por exemplo, uma prensa, uma máquina de solda pequena, uma máquina portátil de solda. Ele vai precisar de ferramentas de corte, por exemplo, uma ferramenta elétrica, uma esmerilhadeira, uma maquita, como alguns chamam, e também de uma furadeira. A princípio, com essas ferramentas, a gente consegue começar na manutenção industrial. Agora, eu vou falar sobre tornearia. Na tornearia, além de todas as ferramentas da manutenção industrial que nós precisamos, existem também outras ferramentas e máquinas que são muito importantes na área da tornearia. Em primeiro lugar, para um torneiro, né, ele precisa de um torno mecânico. O torno mecânico é a ferramenta principal de uma tornearia, é a máquina principal de uma tornearia. E em torno mecânico existem vários tipos, vários modelos, várias características. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o meu torno. Esse é um torno mecânico com 1 metro de barramento e uma placa de até 8 polegadas de diâmetro. Esse torno é um torno chinês, mas é um torno que tem uma boa precisão, uma boa qualidade de usinagem e ele é um torno bom para quem está começando. Esse torno aqui, ele trabalha com uma velocidade de até 2000 RPM e ele tem automático, avanço automático, tanto no carro Y quanto no X. O torno ele tem diversos acessórios e ferramentas que são adequadas para determinadas atividades. Por exemplo, instalado nele está uma ferramenta de desbaste externo. Tem também ferramenta de furação, um mandril que é acoplado ao torno para fazer furos. Aqui tem um mandril, tem 2 mandris, né? Esse mandril aqui ele está com uma broca de furação de centro e esse mandril aqui então eu vario as brocas de acordo com o tipo de furo que eu quero fazer. O torno também ele tem um ponto rotativo, um ponto que fica fixado nessa base aqui e faz com que eu consiga usinar peças mais longas, mais compridas. Porque se eu prender um eixo, por exemplo, de 1 metro de comprimento na placa, quando eu chegar com a ferramenta aqui, esse eixo ele vai flexionar, ele vai flambar e isso vai gerar um mau acabamento, pode gerar um acidente, pode gerar um problema muito grande para mim. Então eu ponho esse eixo, fixo esse ponto aqui, fixo o ponto rotativo, na ponta do eixo já vai ter um furo de centro feito com essa broca e aí então eu consigo usinar um eixo de até 1 metro de barramento, de até 1 metro de comprimento nesse torno aqui, mas eu posso fazer em diversos outros eixos desde que o eixo passe, né, no eixo árvore do torno.
Esse torno também é utilizado para fazer rosca. As roscas elas podem ser métricas, em polegada. Ele faz qualquer tipo de rosca e ele tem um avanço também para fazer um faceamento. Então eu consigo cortar com o torno e consigo facear uma peça somente trocando a ferramenta que eu vou utilizar. Também, para uma tornearia ser completa, ela precisa de uma fresadora. A fresadora é uma ferramenta muito versátil, uma máquina muito versátil e muito importante para o torneiro mecânico. A fresadora ferramenteira é uma das máquinas mais versáteis de uma tornearia, porque ela é capaz de fazer desde o desbaste de superfícies até mesmo uma engrenagem de dentes retos ou dentes helicoidais. Eu vou mostrar alguns acessórios da fresadora. A fresadora ela tem a capacidade de fazer furos, como uma furadeira. Ela tem a capacidade de fazer rasgos. Esses rasgos podem ser retos, podem ser rasgos de rabo de andorinha, rasgos em T. De acordo com a ferramenta que eu utilizar, com a fresa que eu utilizar, eu consigo fazer qualquer tipo de rasgo com a fresadora. Eu também consigo fazer desbastes internos e externos, por exemplo, fazer uma furação com um cabeçote brocador. Esse aqui é um cabeçote conhecido como bailarina. Ele acoplado à fresadora, eu consigo ajustar a medida mexendo nesse anel aqui. E aí eu consigo fazer um furo, desde um furo de 25 milímetros de diâmetro até um furo de 200 milímetros de diâmetro. E aí a fresadora é capaz de fresar, então, de fazer um furo, né, com um diâmetro bem grande, numa peça bem grande também, com facilidade. Para desbaste externo, além das fresas convencionais, fresa de topo como essa de 4 cortes, a fresadora ela pode utilizar um cabeçote de fresagem com pastilhas de metal duro. Esse aqui é um cabeçote de 50 milímetros de diâmetro com 8 pastilhas de metal duro e ele faz a fresagem de topo, a fresagem da superfície e também faz a fresagem lateral com um ângulo de 90 graus. Esse aqui é uma ferramenta porta-pinças que serve justamente para fixar as fresas de topo. Eu consigo fixar uma fresa na pinça, de acordo com o diâmetro da fresa, eu vou ter a pinça ideal. O ideal é que uma fresadora já venha com um porta-pinças e um jogo de pinças de diversos diâmetros. Também é importante na área da tornearia ter uma máquina de solda. Existem 3 tipos de máquina de solda e essas máquinas elas têm as suas funções um pouco distintas. Por exemplo, uma máquina de solda eletrodo, uma máquina de eletrodo. Essa máquina ela é uma máquina versátil, ela solda todo tipo de metal, ela solda inox, ela solda ferro fundido. Aí, para isso, é preciso ter o eletrodo correto para cada combinação de metal, né? Existe uma gama muito grande de eletrodos e eu vou fazer um vídeo, uma hora dessas, só com os tipos de eletrodo e as suas aplicações. Tem a TIG. A máquina TIG, a máquina de solda TIG, ela tem a função de soldar com mais pureza. Uma solda feita na TIG é uma solda mais pura, uma solda que não tem aquela casquinha que tem a solda do eletrodo, por exemplo. Ela é uma solda que consegue soldar o alumínio com tranquilidade, consegue soldar titânio, consegue soldar aço inoxidável. Então a solda TIG ela tem uma capacidade muito grande, uma gama muito grande de metais que ela consegue soldar. Eu diria que ela consegue soldar todos os metais que existem, mas a TIG tem um porém. Ela é uma máquina ela tem uma capacidade de solda um pouco lenta. É mais lento uma solda TIG. E também ela tem a necessidade de utilização de um gás de proteção e esse gás ele tem um preço elevado, né? Que geralmente é o argônio ou uma mistura de argônio
alguns outros gases, por exemplo, o hélio. Também a máquina de solda MIG, que é uma máquina que uma tornearia é importante ter, essa máquina ela é parecida com a máquina TIG, só que com a diferença de que o arame, o metal de adição, ele fica na máquina e à medida que a máquina vai trabalhando, ela vai adicionando esse metal de adição automaticamente. Ela também funciona com um gás de proteção, que geralmente se usa CO2 misturado com argônio, numa proporção de até 15%. E essa máquina ela tem uma grande eficiência, ela solda muito rápido e ela é capaz de fazer soldas longas e de muito boa qualidade de acabamento. É isso, de soldas é isso. Então, gente, também na área de tornearia, uma das coisas mais importantes é a instrumentação. Os instrumentos de medição que se usa na área de tornearia, eles são diversos. Olha, eu diria que são uma infinidade de instrumentos. Mas existem alguns instrumentos que são básicos e extremamente úteis e necessários na tornearia, principalmente para quem preza por precisão e qualidade de serviço. Por exemplo, é o paquímetro. O paquímetro ele é um instrumento básico de medição. Ele tem 3 pontos de medição. Ele mede superfície externa, ele mede superfície interna e mede profundidade. Este aqui é um paquímetro analógico. Eu tenho também um paquímetro digital. O paquímetro digital ele tem a mesma função, porém uma maior precisão na sua medição e também uma maior qualidade na leitura dessas medidas. E ele também tem a facilidade de alternar entre milímetro e polegada, apertando apenas um botão. Depois, ainda na parte de medição, existem os micrômetros. Este aqui é um micrômetro de 50 a 75 milímetros e eu tenho um kit. E esse kit ele sempre varia de 25 em 25 milímetros. Este aqui então é um de 50 a 75 milímetros. O micrômetro ele tem uma precisão micrométrica, ou seja, ele lê na faixa de 1 milésimo de milímetro. Neste caso o meu aqui, ele tem uma leitura de 1 centésimo de milímetro. É 1 milímetro divididos por 100, a precisão desse micrômetro. Depois nós temos o relógio comparador. O relógio comparador, esse aqui ele já está acoplado a uma base magnética. O relógio comparador ele tem diversas funcionalidades. Uma delas é, por exemplo, no torno, fazer o alinhamento de uma peça, fazer a centralização de uma peça. Ele é acoplado, encosta na peça e ele faz a centralização. Na fresadora, por exemplo, alinhar uma peça na mesa fresadora se usa um relógio comparador ou até mesmo um relógio apalpador, que eu não tenho no momento para mostrar para vocês, mas fica aqui a foto de um relógio apalpador. Depois, nós temos alguns outros instrumentos que servem que são chamados de instrumentos comparativos. Por exemplo, um compasso. O compasso ele tem várias funcionalidades. Uma delas é a transferência da medida. Eu meço aqui, o compasso fica fixado, tem um parafuso aqui que faz com que ele tenha uma alteração na sua medida e eu transfiro essa medida, por exemplo, para uma chapa, para uma peça, para qualquer outra superfície que eu queira transferir uma medida exatamente igual. Existem compassos de transferência de medida interna, externa e lateral, que é o caso desse aqui. Esse aqui ele faz um risco superficial. Depois nós temos um esquadro. Este aqui é um esquadro de precisão e ele é um esquadro de precisão de luz, ou seja, ele tem um fio aqui na ponta e nessa superfície aqui ela tem um fio, nessa daqui também e aqui é reto. O que acontece? Quando eu quero saber se a minha peça está esquadrejada, eu apoio na peça e olho contra a luz.
Se ela está totalmente esquadrejada, correta, com ângulo de 90 graus, não vai passar a luz aqui neste fio. Da mesma maneira, eu posso avaliar se uma peça está empenada. Eu coloco ele sobre uma peça e ele vai fazer, e olho contra a luz e ele vai mostrar a claridade ali se a peça não está perfeitamente alinhada. Depois, nós temos um transferidor de ângulo, que aí no caso, ângulos diferentes de 90 graus, nós podemos avaliar com esse transferidor de ângulo que ele vai nos dar a medida exata do ângulo, do cone ou de qualquer peça que tenha uma angulação diferente de 90 graus. Existe o pente de roscas, que por exemplo é esse aqui, é um instrumento que é utilizado para descobrir quantos fios tem uma rosca, qual é o passo da rosca. Num caso de uma rosca em polegada, quantos fios por polegada, e no caso de uma rosca milimétrica, qual é o passo em milímetros dessa rosca. A parte de instrumentos é essa, existem diversos outros instrumentos, cada um para sua aplicação, mas basicamente para iniciar, tendo esses instrumentos aqui, ou um paquímetro, um relógio comparador e um esquadro, já começa muito bem. Além de uma oficina mecânica ou de uma tornearia, uma oficina de manutenção industrial ou uma tornearia, tu também pode trabalhar na área de ferramentaria. A ferramentaria, ela já é uma área um pouco mais cara e difícil de se trabalhar. Por quê? Porque a ferramentaria, ela precisa de máquinas, ferramentas e instrumentos de altíssima precisão. Por exemplo, uma ferramentaria, a primeira máquina que ela precisa, a ferramenta básica que ela precisa é de uma boa fresadora ferramenteira. Além da fresadora ferramenteira, as ferramentarias hoje em dia utilizam centros de usinagem, utilizam eletroerosão a fio, eletroerosão convencional, utilizam tornos CNC, fresadoras CNC e muitas hoje em dia têm utilizado também a impressão 3D metálica. Essa já é uma tecnologia bem atual e uma tecnologia difícil de se encontrar no Brasil. E é isso aí então, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido. Esse é um vídeo só demonstrativo de todas as máquinas e equipamentos que se tem numa oficina de manutenção industrial, uma tornearia ou até mesmo uma ferramentaria. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilha, dá um like aí para ajudar o canal. E se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou tentar ajudar a responder aí e ajudar da melhor forma possível. Até mais!